Muito boa tarde, bem-vindos à Revista da Semana, edição do dia 9 de maio. O meu nome é Luís Matias e comigo estão José Faustino e Silvério Cunha para o programa onde analisamos os temas que marcaram as notícias dos últimos dias. E dos últimos dias temos a eleição do novo Papa, um conclave que elegeu um novo Papa em apenas 24 horas. Será que foi mesmo mais rápido? Dos mais rápidos foi de certeza. José Faustino, há um novo Papa, Leão XIV, é o novo líder da Igreja. E aparentemente é um seguidor de Francisco. Será que há uma união dentro do Vaticano? O que é que se conclui desta eleição tão rápida? Vamos já ouvir o José Faustino agora sim. Sim, a análise que eu faço disto é que, e para falar sobre este assunto, eu tenho que dividir isto em duas partes. A parte da Igreja, que eu estou fora, não sei dizer por dentro, embora seja batizado, portanto sou católico, mas por dentro da Igreja, aliás, a instituição que tem defeitos e tem qualidades, mas uma instituição que eu respeito muito e que acho que deve ser respeitada, como todas as crenças religiosas, mas tem as suas regras próprias e dentro do convento sabe o que se lá passa, quem está dentro, ou um ditado se diz. E esse é um aspecto visto no prisma da Igreja, de quem acredita, quem é seguidor, quem é praticante da Igreja, da religião católica, apostólica e romana. E o aspecto, digamos, civil, o aspecto cá de fora, influências disto, influências daquilo. E nós todos, nenhum de nós é padre, a maior parte das pessoas não são padres, não estão ligadas à Igreja, embora haja alguns católicos praticantes, mas a percepção que normalmente percebemos é, digamos, a parte civil, não é a parte da Igreja, não é? Portanto, e tentamos comparar que o Papa também é chefe de Estado, o chefe do Estado, a influência dele, a questão do Trump ter aparecido vestido de Papa, ter indicado o cardeal de Nova Iorque, o bispo de Nova Iorque, etc, etc, etc. E depois dá-se a particularidade de Leão XIV ser americano, mas também é peruano, também tem a nacionalidade do Peru, e viveu em muitos sítios e tudo isso. Mas é americano, de facto, portanto, do novo mundo, como se dizia. Eu vou começar para a parte da Igreja. Ora bem, para aquilo que tu disseste, isto aplica-se uma parte à outra. Suponho eu, e este mecanismo do conclave, já falámos aqui sobre ele neste programa, e eu acho que vale a pena aquele método de eleições sucessivas, sem lista, sem candidato, é a própria Assembleia, vamos-lhe assim chamar, numa linguagem laica, não é? Pode-se aplicar aqui o laico. Uma Assembleia que elege um dos pares, não é? Sem, não sei o que é que se lá passa dentro, suponho eu que se pensa, fulano é que era bom e tal. E ele diz, não, que eu não quero, não aceito, se calhar respeito outros. Bom, tal, e cada um também digamos, o equivalente àquilo que nós, digamos, faz a sua propaganda, apresenta o seu... É tudo diferente, claro que sim. Penso que será assim, mas é uma coisa que vale a pena ver, porque não deixa de ser um método democrático. Eleições sucessivas até escolher um entre pares. Agora, vamos ver. O Papa, o atual Papa, Leão XIV, eu tenho aqui que buscar aqui a minha cábula, a ver se eu a apanho, porque eu aqui baralho com os nomes, mas o professor ajuda-me. Ele era ora como é que aquilo se chama? O ministério é o... Dicastério. Dos bispos. Ele era o prefeito do Dicastério dos bispos. Pronto, ok, obrigado. Ministro, uma espécie de ministro. Ministro, exatamente. Uma espécie de ministro... das relações e que dá conselhos sobre a nomeação dos bispos. Atendendo à universalidade da Igreja, é uma espécie, se calhar, de ministro da Administração Interna. Algum também há tratado da Guarda do Vaticano, não sei. Bom, o que é certo é que ele foi nomeado cardeal por iniciativa do Papa Francisco e foi chamado para este cargo pelo Papa Francisco. Ou seja, ele fazia parte do grupo mais próximo do Papa Francisco. Aqui não há um testamento, não há como nós na sociedade civil temos outras coisas, como a gente pode ver as sucessões, uma empresa, uma família, uma cooperativa, uma associação, etc. Os próprios partidos políticos. Isto para dizer o quê? Para dizer que, fosse como fosse,
Leão XIV não é um sucessor de Francisco, porque é ele que lhe sucede, mas não é exatamente igual ao Papa Francisco. Com certeza que são diferentes. O que não quer dizer que não tenha uma visão igual ou muito próxima para a Igreja e para tudo aquilo, porque senão o Papa Francisco não o convidava, nem o outro aceitava. Tem que haver ali... Claro que não são exatamente iguais, há um outro ponto em que tem divergências. Quem já pertenceu a um órgão executivo coletivo sabe aquilo que eu estou a dizer. Não quer dizer que todos os nossos pares sejamos todos irmãos gêmeos, não somos. Temos algumas divergências, mas chegamos a consenso, isso é tudo possível. E são diferentes. Desde logo, o Papa Francisco apareceu na sua simplicidade, mas isso é da natureza da pessoa. Quer dizer, isso não tem que parecer mal nenhum. Claro que prescindiu dos sapatos, prescindiu daquele manto vermelho, prescindiu de uma certa coisa. E quando chegou à janela, disse boa noite ou boa tarde àquela gente. Não, o Papa Leão XIV seguiu os preceitos da Igreja. Isso não nada a dizer sobre isso. E é destas coisas. Portanto, e para concluir esta parte rapidamente, o discurso que fez, que eu infelizmente não tive a oportunidade de ouvir todo seguido, e se eles, quando falam devagar, eu percebo o italiano, quando falam normalmente tenho muita dificuldade, andei à procura ele com legendas, mas percebi o essencial. E há aquela parte que um Papa tem que dizer, que é a questão da paz, e a paz. Mas eu fiquei muito preocupado com a tónica da paz. Porque toda a gente, desde as missas, toda a gente quer paz. Não estou a desvalorizar sua santidade de forma nenhuma, não é isso. O que eu estou a dizer é outra coisa. O professor Silvério Cunha até pode falar mais sobre isto do que eu, porque sabe. É curioso, porque Pio XII fez um discurso parecido a este, com a paz. Apanhou a Segunda Guerra Mundial pela frente. E com a controvérsia toda que isso gerou. Embora ele caminhe para a santificação. É curioso. Mas eu arrepio-me todo quando ele paz. É normal, um Papa não pode dizer que apoia a guerra, como é natural, não é? Portanto, mas tudo aquilo, as pontes, a paz, o mal do dinheiro, da ganância, dos cargos, da subida, que eu, para mim, acho que não são malos, não é? Mas a Igreja não diz outra coisa. Um dia há de afinar as coisas, equilibrar as coisas. Mas não podemos parar de ouvir outras coisas. Portanto, é o seguimento do Papa Francisco. Será de forma diferente. Para finalizar, a parte civil, laica, a parte cá de fora. Eu penso, sinceramente, que o Trump não teve influência nenhuma, já se armou em larva a dizer que lhe tinham telefonado, mas sem se perceber bem se foi alguém dele que telefonou para o Vaticano, mas deu a entender que é velhaco. Sabia que o Vaticano tinha convidado, que o Vaticano era agora a coisa que mais me preocupa é falar com o presidente americano. Portanto, eu acho que isso não teve influência absolutamente nenhuma e por exemplo, eu acho que o Papa Francisco fez um mandato brilhante e, todavia, fez acordos com Putin. Vamos lá ver, isso toda a gente sabe, o professor melhor que eu. Isso são factos, isso não desvaloriza nada daquilo que, do mandato dele, não é? Agora, vamos ver, é uma incógnita, vamos ver o que é que nos espera com Leão XIV. Agora, não deixa de ser importante o perfil deste Papa, todo o enquadramento disto, mesmo o enquadramento na política internacional, eu acho que tenho a sensação, posso estar enganado, que é a pessoa que está à altura para enfrentar as dificuldades que vêm para frente. Com este perfil, o que é que os bispos pretenderam para o futuro da Igreja? Silvério Cunha, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo. Ora bom, eu começo por dizer uma coisa a respeito dos cardeais americanos e do Trump. Bom, há 10 cardeais que são americanos nos 133. Portanto, uma minoria, digamos, embora é um país com muitos cardeais. Portugal tem 4, que é muitíssimo, não é? Comparativamente com os Estados Unidos, que tem 10 no Colégio Cardinalício. E o Brasil tem 7, por exemplo. Mas acontece que o caso de Trump é curioso porque o Trump referiu-se expressamente. Trump teve uma coisa curiosa, além de dizer que gostava de ser Papa e ter publicado na Casa Branca aquela fotografia muito infeliz, feita com inteligência artificial. Trump recomendou, ainda por cima, não podendo ser o Papa, recomenda o Cardeal Dolan. O Cardeal Dolan, que é o Cardeal de Nova Iorque. E acontece que Dolan, que é um conservador, deve dizer-se assumido, foi entrevistado e perguntaram. E eu até li no jornal italiano e Dolan disse: acho que esta atitude do Presidente Trump é estúpida. E, portanto, Cardeal Dolan é uma pessoa insuspeita.
que aliás é um homem que apoia a administração Trump, mas achou aquilo também infelicidade. E disse, assim acrescentou, eu não quero ser Papa. De modo nenhum. Disse logo, e eu não quero ser Papa, que é uma coisa curiosa. Ele disse, eu não quero ser. Bom, agora, o novo Papa. O novo Papa, em primeiro lugar, de facto, ao contrário do que se julgava, era assim, era um dos que estava mencionado nos 15 primeiros. Nos 15 primeiros. Por acaso eu vi nas redes sociais uma pessoa que tinha posto 12 fotografias de 12 antes durante o conclave, e ele figurava já nos 12. Bom, em segundo lugar, uma eleição rápida, sim. Foi rápida, embora, porque houve já uma eleição no século XIII ou XIV, 13 ou 14, já não estou a lembrar, não lembro bem, que durou 3 anos, quase 3 anos, e houve uma eleição que agora não posso precisar qual, mas já vi. Mas, professor, desculpe, interrompo, é para lhe fazer uma pergunta. Não sei se o professor sabe ou não. Na antiguidade, nestes anos todos, já fazia parte daquelas reuniões prévias. Não, variou sempre muito. Foi sempre assim? Não é este formato. Dizer, não, há regras que vão evoluindo. Houve uma que durou 3 anos, foi no século XIII ou XIV, já não me lembro, mas não me lembro porque li, mas sinceramente não consigo agora estar a situar, e houve uma que demorou 10 horas. A melhor prova de que já muita coisa aconteceu é que, em teoria, qualquer homem batizado pode ser Papa. E há um caso que aconteceu mesmo nos primeiros séculos do cristianismo, em que um homem leigo foi designado Papa porque as assembleias de pessoas, de cristãos, participavam nos debates e estavam a participar quando uma pomba pousou nele. Isso foi visto como um sinal divino e foi designado Papa. Como também já foi designado Papa um leigo que foi doutor da Igreja, um grande teólogo, que mais tarde foi doutor da Igreja, e realmente também foi que isso aconteceu. Já aconteceu tudo, portanto. Ponto 1. Ponto 2. Eu, por acaso, não gosto desta história dos progressistas conservadores, porque eu não acho que tenha sentido falar nisso. Porque não há, verdadeiramente, vamos cá ver, não há uma divisão entre progressistas e conservadores, porque a Igreja Católica é uma instituição milenar e que mantém uma doutrina muito forte em muitos aspectos, que passa por cima ou por baixo, como quiserem, ou de lado, destas divisões que há na sociedade civil, em que se divide por conceitos progressistas. Por exemplo, o Papa Francisco nunca abdicou da crítica da eutanásia, do aborto, etc, etc. E acontece que nunca disse foi que se devia excomungar, essas pessoas deviam se afastar. Ele, pelo contrário, era adepto do perdão, do abraço, da partilha e, portanto, do acolhimento. Mas dizia que em si, como tese, reprovava. Portanto, ele não era nesse sentido aquilo que da sociedade civil chamam os progressistas ou os conservadores, não era isso. Mas a visão dele era mais a desculpa, era Sim, uma falha, mas não era uma falha, mas não era motivo para... Pronto, como aliás, deve dizer, muitos católicos importantes anteriores e até conselheiros de papas já admitiam isso. Houve um grande até biólogo, houve um grande homem de letras que foi conselheiro do Papa, penso que até Pio XII, inclusivamente, que chegou a dizer uma vez, num célebre processo em que ele foi testemunha, e dizer que, pronto, essas coisas eram tragédias, mas não podíamos culpar as pessoas concretas, que tínhamos que perdoar as pessoas concretas e tal. Bom, portanto, essa também a questão não se põe assim, bem claro. Em terceiro lugar, há uma coisa que eu queria chamar a atenção, de facto, a questão da paz. Há um conceito novo que o novo Papa introduziu ontem, que ele falou na paz desarmada e paz desarmante. São coisas diferentes. A paz desarmada é aquela que aparece sem armas, ao pé do inimigo, esperando, digamos assim, que ele baixe as armas também. A paz desarmante é aquela que pode desarmar o inimigo. E desarmá-lo como? Essa é que é a questão que se coloca. É diferente. E ele falou que a paz tem de ser uma paz desarmante, mas tem que ser uma paz desarmada, mas tem que ser uma paz desarmante. Isto é um novo conceito que ele introduziu no discurso com muito cuidado e ao falar da paz. O que mostra, aliás, aquilo que já Faustina estava a dizer, que é a preocupação do Papa com a situação atual. Eles, como sabem, têm informações muito mais apuradas no plano diplomático e, portanto, acontece que o Papa, além de líder espiritual, é também chefe de Estado e, portanto, sabem coisas. Bom, foi positivo, também quero dizer outra coisa, ele ter recebido felicitações de todo lado. Desde Trump a Putin recebeu felicitações e, portanto, eu penso que isso é útil e recentrou o papel do Papa como líder espiritual, que é importante. De facto, é um chefe de Estado, portanto, tem as prerrogativas do chefe de Estado, um micro-Estado, mas como líder espiritual tem uma influência que vai muito para além da questão do Estado. Portanto, é uma questão importante. Outro ponto, que é, ele é um missionário. Ser missionário é muito importante porque o missionário, nós leigos, que não percebemos nada de teologia como eu, mas ser missionário eu sei que é muito importante, porque a missionação é mesmo, a missiologia, aliás, é uma cadeira, é uma área de estudos nas faculdades de teologia. A missionação implica uma coisa, e daí a importância da Universidade de Évora, na Escola Ibérica da Paz, é que Salamanca, Coimbra e Évora era uma universidade que formava missionários. O missionário, no fundo, eu diria assim, a rir-me, e portanto, dentro da minha ignorância, sem falar em questões teológicas, o missionário, no fundo, é aquele que vai evangelizar outros povos, outras culturas, e por isso tem que ser, hoje seria um antropólogo também.
tem que compreender os outros povos, as línguas, as culturas, tem que saber aproximar-se, tem que saber falar de forma a persuadir, a convencer e a estabelecer pontos de contacto comuns, referenciais comuns. Portanto, é uma coisa muito difícil. E é isso que, aliás, os jesuítas fizeram muito bem no século XVI. Foi por isso que chegaram ao Japão, foi por isso que entraram tão bem em certas zonas do mundo novo, do novo mundo, melhor dizendo, das Américas, e conseguiram ter um êxito tão grande. Ser missionário exige muita capacidade de diálogo, muita capacidade de compreensão e muita capacidade de persuasão. Ele é, de facto, um missionário, além de ser da Ordem de Santo Agostinho, mas, além disso, é um missionário. Portanto, e é um americano global. Porquê? Porque é um homem dos Estados Unidos, é um homem com uma grande formação, ele é licenciado em Matemática e doutorado em Direito Canónico, e é uma pessoa que tem uma grande formação, foi missionário, foi bispo de uma diocese peruana na Amazónia, num sítio difícil e pobre. Aliás, já vi uma fotografia dele que lhe tiraram em tempos em que ele vai a cavalo em cima de um burro, ia fazer a missionação em cima de um burro, porque não havia estradas, sítios para onde ir e tal. Ele ia em um burro, normalíssimo, vestido, digamos, de forma leiga, de botas e tudo, em cima de um burro. E pronto, ia assim. Portanto, e a missão? A missão, exatamente. Portanto, é um homem desse tipo. E eu acho que a diferença agora com o Papa Francisco é esta, é que o Papa Francisco veio com a sua espontaneidade e veio dar um empurrão a uma data de coisas. O Papa Francisco, já falámos disso a semana passada, não veio inovar na dogmática, mas veio inovar na ação. Não pôs em causa nenhum dogma. Papa Francisco, mas disse, a missão. A missão é o social, é olhar as pessoas, estar próxima delas. Eu falei disso e contei aquela história das sextas-feiras em que ele iria misericordiar, dizia o Papa Francisco, que aparecia de surpresa a pessoas necessitadas, que o bispo, quem coadjuva o bispo de Roma, dizia, naquele sítio há pessoas que têm problemas, tal. Então o que é que fazia o Papa Francisco? Aparecia de repente e aparecia sempre com o filme do Vaticano, claro, e o Vaticano mostrava às pessoas que de repente abriam a porta e viam um Papa para frente. Houve um caso de uma pessoa que pensava que era um ator. Até. E acontece que havia pessoas que choravam, pessoas com dificuldades e doenças, idosos, e o Papa Francisco aparecia lá e aparecia com ajudas, desde medicamentos até comida e tudo isso, e vinha sobretudo dizer às pessoas para terem ânimo e passar com as pessoas tempos. Portanto, isso era muito importante. Deve dizer-se também que, portanto, é um Papa que, no fundo, agora, era um Papa de ruptura até certo ponto, porque o Papa Bento XVI era um teólogo afamado, um grande catedrático de teologia, e, portanto, era uma pessoa diferente, tímido, retraído e tudo isso. Bom, o que eu acho interessante aqui, para dizer e para começar a chegar ao fim, é que, no fundo, este Papa Leão XIV é uma espécie de Papa Francisco já institucionalizado. Aliás, quando ele não apareceu com todos os hábitos de Papa, fez bem, nem podia ser de outro modo. Porque ele não podia imitar o Papa Francisco, claro. Ele tem que ter um outro estilo. E até mais, até para ter liderança carismática, tem que ter outro estilo qualquer. Pode ser outro tem que pode impor ter o seu coisas. próprio estilo. Tem que impor o seu próprio estilo. Portanto, ele ontem não me admirei nada que ele aparecesse, digamos, com as suas vestes tradicionais, por uma razão. Porque com isso ele quis dizer, bom, agora eu sou eu. E de resto ele fez um discurso muito comovedor, de facto, em que agradeceu o Papa Francisco 2 vezes, não quis deixá-lo esquecer de forma nenhuma, e queria dizer o seguinte, ele de facto foi nomeado pelo Papa Francisco, o Papa Francisco ouviu muito. Depois é que o nomeou para aquele dicastério, que é um dicastério altamente complexo, que é gerir a nomeação de bispos e as relações com eles, em todo o mundo, portanto implica uma pessoa com muita capacidade de diálogo, e acontece que o Papa Francisco era um homem da confiança do Papa Francisco. Desculpa, talvez importe dizer que na Igreja, porque talvez as pessoas não saibam, os bispos, todo o mundo, respondem diretamente a esse ministério. Claro. Ora bom, o que acontece por fim? É o Papa da ponte, como ele disse, fazer pontes. Porquê? Porque também é verdade uma coisa. É verdade que o Papa Francisco, como deu um empurrão muito forte, causou muitos problemas. Muitos problemas dentro da Cúria Romana, porque foi dar pontapés em ninhos de vespas, na minha opinião. E acontece que, quando digo vespas, não é insultar os cardeais que estiveram contra ele, mas houve cardeais que estiveram muito contra ele e houve até ameaças de cisma, segundo se diz. Eu já aqui citei, há um grande pensador católico italiano atual que conhece bem essas coisas, o Massimo Borghese, e o professor Massimo Borghese tem um livro só sobre o Papa Francisco, em que diz claramente que ele até foi ameaçado de um cisma e que houve cardeais da ala mais conservadora que lhe chamaram herege, o que é um autêntico insulto, é porque o Papa é infalível, se é infalível não podem duvidar da dogmática, e eles ultrapassaram isso. E houve até cardeais que queriam votar, daqueles que queriam voltar atrás às normas de 71 do Papa Paulo VI, para poderem votar os mais velhos, e fizeram pressão e falaram no assunto. E claro que não puderam. Mas, e só para dizer que a coisa não era fácil. Ora, o atual Papa vai ter que fazer uma coisa, vai ter que ser uma ponte. Para precisamente, não é que a Igreja tenha fraturado, porque a Igreja houve gente também que o Papa Francisco que fez pouco. É curioso, há gente do lado que nunca ficou satisfeita, há quem fique não satisfeito por umas razões e outros por outras. E para acabar, para dizer que este Papa é muito importante porque vai ter que unificar, digamos assim, de novo e consolidar o que foi feito e, sobretudo, porque o Papa Francisco também deixou coisas já agendadas. E ele, portanto, vai ter que entrar nisso. E essa é uma questão importante. E só para deixa-me dizer uma coisa por fim. Ele é um Papa que foi, enquanto bispo,
foi bispo na zona do Peru e conhece bem a Amazónia, aquela zona toda. Portanto, eu acho que ele é um Papa que vai agora enfrentar os novos desafios e vai ter que ser, como Leão XIII foi, e é por isso que eu acho que ele usou o leão, o nome Leão para esse efeito. Assim como Leão XIII veio colocar a doutrina social da Igreja, dizendo que, reconhecendo os sindicatos, direito à greve, a dignidade, o salário enquanto índice de dignidade humana, o Papa Leão XIII disse há uma imerecida condição da classe operária, isto é uma coisa dita pelo Papa Leão XIII, que acontece que ele, assim como o Papa Leão XIII veio com o Rerum Novarum em 1891, revolucionar a Igreja no sentido de atualizá-la face ao momento histórico, eu acho que este Papa agora é este Papa que vai ter que colocar a Igreja face a um novo desafio histórico, porque nós estamos a entrar numa nova fase da história, com a inteligência artificial, por exemplo, e acontece que eu acho que este Papa há que esperar muito dele. Como tem 69 anos, acho que pode ter um pontificado mais longo, se calhar mais longo. E também aí eu acho que o Colégio Cardinalício teve coragem, porque dizia-se muito que ia escolher um Papa de transição, de curto prazo, e que não mexesse muito nas coisas. E acontece que, já enganaram-se uma vez com João XXIII, que em 6 anos mexeu que se fartou, por causa do Vaticano II. Mas acontece que este Papa, de facto, mostrou uma coisa. O Colégio Cardinalício esteve certamente muito de acordo em escolher um perfil de uma pessoa capaz de juntar as peças todas. Do caso desta notícia, que marcou, obviamente, a semana, o conclave que elegeu um novo Papa em apenas 24 horas, partimos para outro tema da semana. Aqui em Portugal, o Superior Tribunal Administrativo considerou ilícitas as penalizações aplicadas aos marinheiros do navio Mondego. O advogado dos militares admite pedir indemnizações. José Faustino, está em causa o processo e a forma como ele foi realizado de acordo com o Tribunal Superior Administrativo. Apenas isso. Porque eu fui ver. Não é falta dos marinheiros. O ato de traição não está lá julgado. Aliás, o acordo no Tribunal até diz nem sequer nos debruçamos sobre o ato em si. A instrução do processo está toda errada. Portanto, isto vai abaixo por isto. Ponto final, parágrafo. Foi um erro processual. Não há mais nada. Agora, logo isto, o advogado é o Garcia Pereira. E o chefe do Estado-Maior da Armada era o Almirante Gouveia Melo. Portanto, ele diz que vai pedir ao Almirante Gouveia Melo. Era o que faltava. Havia de ter que ver isso. Não vai primeiro ver ao instrutor do processo? Claro que também não ganhava nada com isso. Portanto, ele pode pedir. Não estou a dizer que os marinheiros não vão pedir indemnizações. Não. Mas vão pedir à Armada, vão pedir ao Estado, não vão pedir a mais ninguém. Porque alguém pode, enfim, em teoria, ir julgar um juiz porque julgou de uma maneira diferente daquilo que a gente quer. Isto nunca mais... Quer dizer, isto já anda mal. A gente nunca mais acaba com isto. Resumindo e concluindo, o que esteve em causa foi apenas a construção do processo. Nós temos muita tendência para confundir tudo. Portanto, o processo foi mal instruído. Dentro da Marinha, os inquéritos, as coisas, todos os processos, quem conhece os processos disciplinares, aquelas coisas, foi tudo mal instruído do ponto de vista jurídico. E então o Tribunal viu o recurso e disse, não, isto de facto foi mal instruído e como foi, não pode, faz parte é como certas provas, certas coisas, isto a título de exemplo. Não contam se não tiverem os formalismos legais. E aqui, portanto, toda a construção do processo está errada. Nem sequer vamos apreciar o que é que aconteceu. Não temos de nos pronunciar sobre isso. Porque estando a montante mal o processo, cai tudo por terra. Isto é que está em causa. Então, Silveira Cunha, é um caso de incompetência dentro da Marinha? Bom, vamos cá ver uma coisa. O Supremo Tribunal Administrativo, portanto, avaliou exatamente as questões procedimentais. E claro que, para quem não saiba, muitas vezes as pessoas tendem a ver a justiça de um ponto de vista puramente substantivo. Mas, na verdade, há uma dimensão, que é a dimensão processual, que é a dimensão adjetiva. E é claro que a dimensão adjetiva é muito importante. Porquê? Porque é preciso garantir que tudo corra dentro de certas normas para evitar discricionariedade ilegal ou arbítrios, que também são ilícitos. Não é? Portanto, o que estava aqui em causa, no fundo, é isto. É que, no fundo, o Almirante Gouveia Melo, enquanto chefe da Armada, deu instruções e houve marinheiros que, invocando uma questão de ordem técnica, recusaram-se a cumprir instruções. Ora bem, isto tem a ver com a disciplina militar, que é uma disciplina especial, é um direito administrativo especial. O que sucede é que o Supremo Tribunal Administrativo aqui julga apenas uma coisa, é que a instrução do processo, provavelmente, e certamente, não foi bem feita.
E, portanto, o que é que acontece? É que, não tendo sido bem feita, e o Supremo Tribunal Administrativo é a instância última, pode-se recorrer para o Tribunal Constitucional em casos muito excepcionais, e, portanto, o Supremo Tribunal Administrativo digamos, o tribunal que julga em última instância, e, portanto, ao considerar isto assim, quer dizer que detectou na instrução do processo irregularidades e vícios procedimentais que, digamos, são insanáveis, e, portanto, à partida, tudo é anulado. Ora bem, isto põe um problema, de facto, que é um problema que eu não vi o processo. Vi a notícia, claro, mas acontece que isto põe em causa um problema que é este, é que, efetivamente, admira-me, sinceramente, porque hoje as Forças Armadas têm juristas profissionais. Aliás, há muitos anos, há décadas já têm. Sempre houve oficiais do quadro que tiram licenciaturas em Direito, por exemplo. E acontece que admira-me um bocado que, de facto, tenha havido lapsos insanáveis, não é? Que tornam isto tudo nulo, não é? Por acaso admira-me isso, e sou franco, mas admira-me neste sentido, é porque eu parto do princípio que as coisas que teriam corrido de acordo com todas as normas e os pressupostos. Portanto, eu também me surpreendo. Claro que isto agora vai levar a um problema que é este, é que de facto o Estado tem que assumir essa responsabilidade. Dentro da Marinha pode haver um inquérito interno para saber se é necessário corrigir erros ou outra coisa qualquer. Às vezes há coisas desse género também, não é? E acontece que, obviamente, o advogado dos militares admite indemnizações, bem, enfim, claro, admito isso, claro, cada pessoa que sabe onde lhe aperta o sapato, e as pessoas podem ter ficado muito chocadas, podem ter ficado com depressões, podem ter ficado muito aflitas e podem querer indemnizações. O seu bom nome, ter achado que o seu bom nome foi arrastado para não sei onde, mas a verdade é esta. Vamos cá ver. Mas o navio russo passou à vontade. Pois, a questão é esta. Também agora vamos cá ver. Isto também pode acontecer o seguinte. Pode acontecer que haja agora também, da parte do Estado-Maior da Armada, o Hélio Gouveia Melo deixou de ser chefe de Estado-Maior da Armada, mas o Estado-Maior da Armada não morreu. E, portanto, da parte da Armada pode haver aqui a contestação também dentro, dizendo que, afinal de contas, pode haver normas excepcionais que obrigassem qualquer coisa, mas a questão é esta. Como foi uma questão procedimental, à partida isto cai, porque, como qualquer jurista sabe, pode-se ganhar ou perder um processo por uma questão puramente procedimental. Até de prazo, pode-se perder um processo por causa do prazo. A pessoa pode estar cheia de razão e, se não entregar tudo no prazo, perde. Tem o ónus de cumprir prazos. E, portanto, as pessoas muitas vezes confundem a justiça com isto. Portanto, para já é isto. O problema é este. Vamos ver. Desta notícia, passamos para uma outra mais próxima. Já aqui abordámos por várias vezes a Capital Europeia da Cultura 2027 e continua a existir uma dissonância e desacordo entre a Câmara de Évora e a Associação Capital Europeia da Cultura 2027. Isto devido ao financiamento municipal para a iniciativa. O valor é de 10 milhões e meio de euros que estão comprometidos pelo município, mas que de uma parte são entendidos como valor financeiro, monetário, e de outra parte não assim, numa parte em espécie. José Faustino, é um desentendimento que vai ter de ter um entendimento futuro, ou não? Pois, a análise que faço disto é com o distanciamento necessário, não tomo partido em coisa nenhuma, nem só ninguém, não é. Em primeiro lugar, como aqui já disse, lamento que isto tivesse começado mal e continua mal. E espero bem que se consiga endireitar, mas o povo costuma dizer, na sua sabedoria, que as coisas, quando nascem tortas, tarde ou nunca se endireitam. E eu espero que o povo aqui não tenha razão. Agora, o que é facto é que não ponha em causa a palavra da doutora Céu Ramos, nem ponha em causa a do doutor Pinto Sá, presidente da Câmara de Évora, e a doutora Céu, presidente da Associação Évora Capital da Cultura. Não põe nada disso em causa. Um é economista e ela é jurista, portanto, pessoas competentes, não põem isso em causa e isso está fora, nem a seriedade, nem nada disso. Há uma coisa que eu digo e que puxo aqui à colação, porque é esta. Eu não sei, porque também não conheço, mal meu, e peço desculpa aos ouvintes, o processo, as normas, aquilo, o dossiê de candidatura, etc. Há uma coisa que eu digo, porque me parece um facto. A Capital Europeia da Cultura é em 2027. Estamos em 2025. Maio. Não é? Portanto, vamos dizer, grosso modo, 2 anos ou menos. Menos. Mas vamos Estamos a ano e meio. Assim, ano e meio, pronto. Ano e meio. Estamos a ano e meio e vamos ver. Suponho eu que o dinheiro é necessário até janeiro de 2027. Ou algum que
seja, é preciso investir durante o ano. Muito bem. O ano e meio, 2 anos, vamos dar isso como bom. Eu tenho sérias dúvidas, tenho muito sérias dúvidas, que a Câmara de Évora tenha capacidade financeira para meter nisto 10 milhões de euros. Tenho muitas dúvidas. E lembro-me, isto não é política, não estou aqui a fazer política. Quando foi das infraestruturas e a compra do terreno, prazo por um valor simbólico, e também a Fundação Eugênio de Almeida, que também costumam colaborar muito, e para quem a cidade de Évora deve muito, e os eburenses, mas teve que dar algum dinheiro por aquilo, e não foi pouco, apesar de tudo, apesar de ser um valor muito mais baixo do seu valor real, e a infraestrutura toda daquele parque industrial que ali está, o aeronáutico. A Câmara ficou fortemente empenhada. E ninguém me tira da cabeça que isso foi um abanão muito forte para tudo, para as situações económicas, nunca foram boas. Agora, 10 milhões de euros é muito dinheiro. Mesmo para a Câmara de Évora, é muito dinheiro. Eu suponho que eles não tenham. Percebo, digo eu, que talvez em géneros, em trabalho, em materiais, em horas de máquina, todas essas coisas, o que é que faz? Vai baixar os 10 milhões de euros, não é? Contabilizar aquilo a um preço justo, correto, não é? Isso talvez seja possível. De outra maneira, não me parece execuível esta situação toda. Aliás, eu sou sempre muito cético destas coisas. Fiquei muito satisfeito da minha cidade, nasci em Évora, sou evorense, de ser capital europeia da cultura. Quem é que não fica um bocadinho todo contente? Fica. Mas pensei, será que temos capacidade para isso? Porque é uma cidade muito débil, não é? Quer dizer, podemos ter crescido, mas não crescemos, agora não vamos aqui a sacar culpas a ninguém. Eu não sei se essas contas estão bem feitas. Portanto, não sei quem tem razão. Agora, lamento profundamente que não se entendam. E volto a repetir que é para nos lembrar. A Câmara tinha quatro forças políticas na variação. Devia haver das várias correntes políticas gente na associação com capacidade de decisão, como havia muito bem o lugar do Presidente também bem entregue à doutora Céu, da Fundação Eugênio de Almeida, que também contribui para isso e para muito mais outras coisas. Portanto, a sociedade civil também tinha que entrar nisto, mas as várias sensibilidades político-partidárias tinham que entrar. E ao não terem entrado, e o problema que deu, a celema que deu, depois a saída, que nunca se percebeu muito bem da quem liderou o processo, digamos assim, do ponto de vista técnico, isso é muito difícil de resolver os problemas e temo que o povo tenha razão. Eu não quero que ele tenha razão, eu quero que a coisa pode ter nascido torta, mas que seja direito. Em 2017 já está aí. Silvério Cunha, uma análise desta disputa, digamos assim, este desentendimento. Eu vou ser muito breve, que é o seguinte, de facto, também não sei o que se passa, não duvido das pessoas, e portanto, em suma, isto parece-me claro o seguinte, vai ter que haver com um compromisso. Vai ter que ser um compromisso, porque se de facto o Presidente da Câmara diz que, enfim, é muito difícil de outra maneira fazer, digamos assim, colaborar e ser em espécie, é evidente que tem que haver aqui um compromisso qualquer, porque mais importante que, digamos, uma das partes ter razão é que tudo corra bem para que a Capital Europeia da Cultura de Évora 27 seja um êxito. É fundamental para a cidade, a meu ver, é fundamental para a região também, e é fundamental, digamos, para o país, porque no fundo é a Capital Europeia da Cultura, não é? E portanto acontece que realmente o pior que pode acontecer é, porque estarmos a discutir, digamos, se estes 10,5 milhões são todos de um lado ou podem ser comprometidos de uma outra forma, acho que tem que haver aqui, forçosamente, há um bem maior aqui. E o bem maior aqui é que esteja um êxito. Portanto, as duas partes têm que se entender mesmo e tem que haver aqui um compromisso. Agora, como é que técnica e financeiramente isso se pode obter, não sei, porque não sou um ignorante da matéria e não acompanho o processo, mas como munícipe, de facto, não sou eburense, mas é como se fosse de algum modo, e acontece que eu também quero que seja um grande êxito, porque acho que realmente a Évora merece. Évora é uma grande cidade que merece um grande ano como Capital Europeia da Cultura. Tem todas as condições para isso. Esta é a revista da semana e entramos num outro ponto da análise aos temas da atualidade. Na Alemanha, agora o país tem um novo governo, mas o chanceler foi eleito apenas à segunda volta, o que não é comum. Entretanto, também pela Alemanha, os serviços secretos consideraram a AfD uma organização extremista.
O partido fez saber que ia queixar-se no tribunal e, pelo caminho, as secretas alemãs, afinal, suspenderam a classificação. José Faustino, a Alemanha anda efervescente politicamente, ou não? Não é só a Alemanha, anda tudo muito efervescente. O primeiro aspecto, o chanceler eleito à segunda volta, eu acho que foi uma manhosice do SPD, não tenho a certeza, mas palpita-me. Aliás, eu lamento bastante, e volto a dizer, isto não tem a ver de partidário nem de pessoal, é uma análise que faço, mas é lamentável que a Internacional Socialista, chamemos assim, também não estamos a pôr um nome que não exista, que se anda a portar mal em vários sítios. Em vários sítios. Na Alemanha, em Espanha, em Portugal às vezes. Portar mal não é no sentido daquele de crimes, não é nada disso, é politicamente. Se tinham acordado do governo, se a coisa tinha sido feita, e podem estar inocentes, também há que dizer isso, não fica bem. De qualquer modo, o chanceler foi eleito, as coisas todas se cumpriram, o governo está em funções e isso está resolvido. Agora, em relação à AfD... E com programa. Mas é estranho que isto tenha acontecido. Pronto, mas, passando adiante, em relação à AfD, vem tocar num ponto nevrálgico para as democracias ocidentais ou para as democracias liberais, como quisermos chamar. Que é este. Este problema tem-se posto aqui também em Portugal em relação, por exemplo, ao Chega. E a outros sítios, em Espanha, em relação ao Vox e por aí adiante. Ora bem, a Constituição diz que certas ideologias não são permitidas em democracia. Mas a democracia, o princípio da democracia, e as mesmas Constituições também dizem que há liberdade de expressão, há liberdade de associação, toda a gente se pode constituir em partido. Ora bem, como é que se arbitra um contencioso desta natureza? É um contencioso ideológico. Ora, isto não pode ser, isto é demasiado importante para entregar isto tudo na mão dos serviços secretos. Não pode ser, quer dizer, é a polícia ou quem quer que seja que vai decidir isto. O Parlamento também não, porque depois se essa força não tem a maioria, perde, é considerado ilegal. Portanto, a democracia tem que arranjar um filtro que consiga, sem grande margem de erro, dizer não, os senhores não podem ser constituídos legais porque não podem ser considerados legalmente por isto, aquilo e aquilo outro. Tem que haver uma lista de conformidades que não é fácil e que eu apenas lanço pistas aqui da minha autoria e apenas ideias. Por exemplo, haver um juramento de que se cumprir nos termos do princípio da Constituição e provavelmente de um regulamento, de uma lei feita à parte, mais pormenorizada, em tempo algum podem defender determinado princípio, determinada coisa. E aí, porque vai-se gerar um caso de contencioso. Portanto, aí tem que haver uma espécie de tribunal arbitral, que também deve estar dentro, não só no Poder Judicial, tem que haver o poder político metido nisto, o poder eleito com legitimidade, que julgue aquilo que, aí sim, alguém da Justiça, tecnicamente, veja os preceitos que não são cumpridos. Ele fez um juramento, cumpriu, havia dúvida, mas fez um juramento, aceitou. O Tribunal aceitou. Muito bem. Mas, a partir de agora, há suspeitas que não cumpriu o juramento. Mentiu. Perante a Assembleia, onde jura ou qualquer coisa que se arranje, e então aí já se consegue avaliar a situação e julgar o problema. Porque os serviços secretos decidem, não sei o que, ou julgam, o tribunal. É sempre um problema complicado. Sempre um problema complicado. Mas é mesmo muito complicado. E não vejo aqui que isto nos leva a bom porto. Por um lado, é necessário fazer essa filtragem, mas por outro é difícil fazê-la. Silveira Cunha, temos uma Alemanha em condições de poder liderar a Europa com estes casos ou não? Eu começo com uma coisa a dizer que, antes de mais, o chanceler de facto foi eleito à segunda volta, o que não é habitual, porque a tradição manda que tenha uma percentagem de votos que não teve foi cerca de 6 a 8 votos. A meu ver, foram deputados do SPD
que não quiseram votar para obrigar à segunda volta, porque seria aí até maioria simples, e portanto foi para obrigar para dizer assim, não estamos completamente de acordo. O SPD faz uma coisa que é habitual, que é esta, é que quando faz estes acordos do governo, depois submete-os a votações de militantes. E acontece que houve uma grande fratura no partido, digamos assim, 60-40%, assim uma coisa assim, ou 55-45%. Porquê? Porque a ideia é esta, é que há muitos que dizem que mais valeria o SPD estar na oposição, liderar a oposição, do que para não deixar a oposição toda nas mãos dos verdes e da AfD. Outros acham que impõe-se uma razão de Estado e que os dois partidos têm que arranjar, digamos assim, um programa capaz de, e que negociaram, e que arranjaram, muito pormenorizado, alemã, e acontece que é um programa muito, muito pormenorizado. Que é uma virtude que eles têm, consegue, o centro consegue-se entender. O vice-chanceler é do SPD, o ministro das Finanças é do SPD, claro. E portanto acontece que, enfim, a negociação correu bem, mas quer dizer, a meu ver foi uma bicada que um setor do SPD quis dar na CDU alemã. Agora, quanto à questão da AfD, bem, na Alemanha deve dizer o seguinte, ao Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional tem decisões que são irreversíveis e absolutas, e é um tribunal poderosíssimo. É talvez o Tribunal Constitucional, juntamente com o britânico, o mais poderoso da Europa e até do mundo, e talvez o federal americano. São tribunais que são indiscutíveis e indiscutidos. A AfD já tinha sido colocada sob a alçada dos serviços secretos de fiscalização pela chanceler Merkel, que achou que a AfD, digamos, andava a preparar. A AfD tem um programa que foi aceito pelo Tribunal Constitucional e agora há o problema todo político que põe-se entre a potência e o ato. Ou seja, potencialmente a AfD pode querer uma mudança de regime, não pode. Não pode por uma razão, não pode ter um programa desses, porque isso é ilegal, e deve ser que na Alemanha houve já medidas nos anos 50 e 60 que a pouco e pouco foram abandonadas, mas havia medidas nesse sentido. Havia um célebre caso, que era até vou dizer mesmo em alemão, que era conhecido, o termo era, em direito constitucional era conhecido assim, era o Berufsverbot, em que não podia entrar para a função pública ninguém que fosse suspeito de pertencer ao Partido Comunista Alemão. Porquê? Estamos em plena Guerra Fria. Com a RDA ali ao lado. E a RFA disse, calma aí, em certos setores da administração pública há pessoas que não podem entrar, sendo conhecidas as suas ligações. Porquê? Porque havia o perigo de espionagem por aí fora. E a verdade é que isso aconteceu também, deve dizer-se. O secretário pessoal do chanceler Willy Brandt descobriu-se que era um espião ao serviço da RDA, o que aliás motivou a demissão de Willy Brandt. Willy Brandt saiu do chanceler demitindo-se porque o seu secretário era um espião da RDA. Portanto, estava ali ao lado do chanceler a saber tudo o que se passava. E ele, era o subalterno do Putin, que era um homem que chamava, não sei o quê, Guillaume. E acontece que Willy Brandt tinha uma biografia impecável. Ninguém duvidava. E ele tinha sido nomeado secretário porque tinha uma biografia impecável e que ninguém pensou que ele pudesse ser. Foi descoberto. Bom, acontece que isto efetivamente, e Willy Brandt, portanto, demitiu-se. Acontece que, de facto, o que me parece aqui bizarro é o seguinte. Claro que há a potência e o ato. Portanto, nós devemos sempre, em potência, dialogar com todos. Toda a gente tem direito a falar. Toda a gente merece ser ouvida. Deve haver diálogo. Agora, deve-se dialogar deve-se ter tolerância dialógica com os intolerantes? Acho que sim. Agora, deixá-los serem intolerantes para connosco é que não podemos deixar. É tal paz desarmante. Agora chamo aqui à colação esse conceito. Isto é, nós não podemos deixar que usem a tolerância para acabar com a tolerância. Isso não pode ser. Portanto, o programa AfD tem um programa eleitoral que certamente foi sancionado pelo Tribunal Constitucional, que aliás, deve dizer-se, ilegalizou outros partidos. Houve um partido, o NPD alemão, era neonazi, e o Tribunal Constitucional apareceu, o Tribunal Constitucional alemão ilegalizou. Deve dizer-se, por exemplo, que na Alemanha não são permitidas, as leis são muito estritas. Por exemplo, houve um clube de nazis que fundou o Clube 1889, que é a data de nascimento de Hitler. Podia ser olha, nós temos cá uma discoteca que tem o nome do número, não é? Podíamos arranjar um pub, um café chamado o 74. Então há um movimento de 1143, que é a data da nacionalidade. Mas acontece que 1143 não tem mal nenhum. Agora, 1889 é a data de nascimento de Hitler. O Tribunal Constitucional fechou. Tudo isso é fechado. É assim. Não se brinca na Alemanha, não se brinca. É proibido aludir a qualquer coisa que possa, mesmo que indiretamente, aludir ao hitlerismo. Ora bem, portanto, o Tribunal Constitucional está atento. Agora, a questão que se coloca é até onde é que um partido pode, então, pretender, com a maioria parlamentar, alterar as bases do Estado Constitucional? Ora, isso é que os alemães não querem deixar de forma nenhuma, e o Tribunal Constitucional alemão, desde 49, já levam uns anos largos, nunca tem deixado. Isto é, até agora é assim. Um partido até pode ter a maioria absoluta, mas tocar nas bases da Constituição não pode. E nessa altura acontecerá algo de dramático.
se isso acontecesse com um partido com maioria absoluta. Portanto, eu penso que a questão que se coloca aqui foi um erro, e agora há aqui um erro que devo dizer que é aqui um grande erro. O pior que podia acontecer aos serviços secretos qualificarem um partido disto e depois tirarem a qualificação. Isto na opinião pública gera uma situação sem pés nem cabeça, porque assim, ou eles têm essa competência legal, e nessa altura tem que haver uma correspondência qualquer, então iam para tribunal, a FDI ia para tribunal, e em tribunal resolvia essa questão, ou então os serviços secretos nunca... E, portanto, eles nunca mudariam a qualificação, ou então eles nunca teriam colocado essa qualificação. É uma questão de bom senso. E acho que, por acaso, a mim espanta como é que na Alemanha isto pode acontecer. Portanto, eu acho que agora ainda se vai ver o que é que vai suceder na prática. Mas quero chamar a atenção para uma coisa. A AfD é o partido que está mais bem enraizado na antiga RDA. E há mapas que mostram isso de uma forma impressionante. Se compararmos com a saúde, com a educação, com a religião, com tudo, verificamos uma coisa espantosa. É que a antiga RDA transformou-se do grande... Também com o género, curiosamente. Também há demógrafos sim, que dizem, verdade, de uma forma quase humorística, verdade. porque é que os homens e as mulheres na Alemanha não se entendem, às vezes. Porque uns votam à esquerda e outros à direita. Índia e Paquistão em conflito sobre Caxemira, novamente. Para além dos disparos de artilharia, já foram realizados combates no ar, entre aviões de combate, daquela forma interessante de observarem que nenhum deles ocupou o espaço aéreo do território do inimigo, mas o certo é que os combates aconteceram, com abates, com mortes. O que é que se passa, José Faustino? Porque é que este conflito voltou a estar ativo? Este conflito nunca deixou de estar ativo, quer dizer, há ali uma inimizade muito grande entre a Índia e o Paquistão. E complica tudo isto, são ambos potências nucleares. O erro vem desde... erros há muitos da história. Isto vem desde a descolonização inglesa, não é? Portanto, a Índia foi dividida em duas partes. A Índia inglesa foi dividida em duas partes. A Índia, onde estão os hindus, e o Paquistão, onde estão os muçulmanos. Depois tem aquele enclave ali de Caxemira, que também está dividido, pensou, em três partes. Portanto, há uma parte indiana, uma parte do Paquistão e outra parte chinesa. Penso que é uma parte chinesa que também faz parte de Caxemira, para aumentar a confusão. Mas com esses não tem havido nada. Pelo menos que saiba o que eu saiba. Agora, ali tem sido, vamos dizer, uma espécie de fusível. O fusível é um ponto fraco que serve para rebentar e evitar males maiores. Portanto, tem havido ali aquele problema e aquele atrito. O que a história nos diz e o que tem acontecido ali naquele conflito, e salvo melhor opinião, é que é um problema mal resolvido, tem muito a ver com o que também falámos anteriormente. A guerra mal dividiu as duas Alemanhas, depois houve a unificação, mas não houve unificação, quer dizer, houve sempre ali um problema. A Alemanha de Leste custou um dinheiro enorme à Alemanha Federal e até à própria Europa, se a gente vir bem as coisas, porque houve um esforço para puxar por eles. E o que é certo é que há o atraso, como é em Portugal, e não temos o nível de Espanha, nem de França, nem da Alemanha, mas estamos na União Europeia. E eles também. Portanto, isto é sempre um problema complicado. O bom teria sido que se entendessem, que ficassem todos misturados. Também há quem diga, por exemplo, por causa agora da Ucrânia, os russófonos para um lado e os ucranianos para o outro. Foi o que aconteceu aqui. Na Índia foi o que aconteceu. Uns para um lado, outros para o outro. Nunca mais não se entende na mesma. Portanto, não há ciência certa nesta questão da história e da política que a separação de inimigos, ou de adversários ou inimigos, depois tornam-se inimigos, que resulte. A separação não resulta. E estarem todos juntos também não resulta. Portanto, ainda não foi descoberto remédio para isso. Silvério Cunha, este é um conflito que pode descambar mais do que aquilo que já chegou? Espero que não, por uma razão. É um velho conflito, tem essa vantagem. Como é velho, há tendência para não exagerar. Já não fazemos muito caso. Exagerar. Mas há uma questão interessante que eu começava até por um dado estatístico. Mesmo, como se sabe, o Paquistão e o Paquistão Oriental, hoje Bangladesh, a partir de 71, foi uma divisão que se encontrou na grande divisão da Índia inglesa, britânica, porque entre hindus e muçulmanos houve uma cisão brutal. E então houve realmente uma separação. Houve uma separação muito grande e acontece que, portanto, de um lado e do outro, os que eram muçulmanos ficaram a ocupar aquela parte e houve grandes modificações, grandes êxodos de muçulmanos para aquelas zonas e êxodos de hindus para as outras zonas. Primeiro
Primeiro ponto. Segundo ponto, apesar de tudo, a Índia é o que tem neste momento é o país mais populoso do mundo, com mais de 1.400 milhões de habitantes, um bocadinho mais que a China. Acontece que a Índia tem, apesar de tudo, a minoria muçulmana maior do mundo. Tem quase 200 milhões de muçulmanos entre aqueles 1.400 milhões. E tem outras religiões, como os sikhs, etc. E, portanto, acontece que a Índia continua a ser um país, digamos, de aspecto multirreligioso e multicultural. Bom, seja como for. O problema vem de uma coisa muito simples, que é esta. É que quando a Índia inglesa acabou, o governo indiano teve um problema pela frente. É que a Índia inglesa não era uma colónia completamente centralizada. Havia reinos autónomos entre a Índia e os célebres Marajás, e os Marajás eram reconhecidos pelos ingleses com autonomia. Estavam dentro da autoridade inglesa, mas eram autónomos nominalmente. E acontece que até estavam classificados em Marajás de primeira e de segunda classe. E os ingleses, inclusive, até dispensavam honras militares diferentes. E os Marajás, agora permitam contar a andota verdadeira, os Marajás disputavam entre si o número de tiros a que tinham direitos, tiros de salva, a que tinham direito quando iam visitar, por exemplo, iam a Londres. E os ingleses davam mais tiros aos Marajás que lhes serviam melhor e menos tiros aos que não serviam. Ora bem, quando a Índia se tornou independente, o problema dos Marajás tornou-se um problema complicado para o governo indiano, que é uma federação, como sabem. O governo federal, o indiano federal, teve um problema muito grande, é que teve que acabar com a autoridade dos Marajás e a autonomia deles. A bem, na maior parte dos casos. Mas houve um problema com Caxemira. Caxemira não era bem um Marajá, era um sultanato. E acontece que tinha uma grande autonomia dentro da Índia inglesa, era quase um Estado independente. E, portanto, depois um problema é que, por um lado, os muçulmanos quiseram uma parte de Caxemira e os hindus a outra parte. E o que é que sucede? É que houve uma grande divisão, e os chineses do outro lado, mas entre estes dois novos países, Paquistão e Índia, em 1947, houve uma grande divisão. E a divisão foi que uma Caxemira ficou do lado muçulmano e a outra do lado indiano. O que é que tem acontecido? É que nenhum dos lados verdadeiramente reconheceu esta separação. Primeiro ponto. Segundo ponto, há uma novidade. É que na Caxemira indiana começou a haver maioria demograficamente de população muçulmana. E os indianos não deixam que essa população tenha acesso a lugares de mando, porque sabem que com isso, obviamente, qualquer dia o Paquistão fica com a Caxemira toda. E a Caxemira não é assim tão pequeno, é uma coisa, enfim, o tamanho da Índia e do Paquistão é pequenino, mas quer dizer, não é assim um territóriozinho, não é? E, portanto, acontece que este é o problema que se põe. E as tensões lá dentro sempre existiram. Mas sempre houve movimentos terroristas do lado indiano, ou seja, de muçulmanos, que do lado indiano não reconhecem a soberania indiana e que querem atentar, e atentam frequentemente. Caxemira sempre teve ocupações de soldados do exército indiano, etc. E como se sabe, isso é um problema enorme, e já viram todos, se forem ao YouTube, todos verão aquelas mudanças de guarda na fronteira entre Paquistão e a Índia. Então, quando era ao pé da Caxemira, aquilo eram exercícios ritualizados de guerra, com gestos incríveis, que passam muitas vezes no YouTube, parecem anedota autêntica, e com gestos incríveis para mostrar que ninguém tem medo do outro lado, um lado não tem medo do outro. Desta vez, o que acontece é que, claro, nestas disputas, há sempre, quando há movimentos que têm autonomistas lá dentro, ou terroristas, que querem pela força derrubar, digamos assim, o estatuto constitucional, neste caso o território, e sendo um território que está ainda em disputa, no fundo, acontece que nunca se resolveu, e há um problema de facto aqui, é que o tempo é demasiado longo. No fundo, esta questão já se coloca desde 1947. Portanto, não é agora que já houve combates mais sérios, nos anos 70, por exemplo. De vez em quando isto é recorrente. O problema é que, entretanto, os dois países têm armas nucleares. E claro que há aqui um erro. Por exemplo, o Paquistão já anunciou ontem que já houve muitos mortos do lado paquistanês. Deve dizer-se que os indianos deram, não sei o que aconteceu exatamente, mas os indianos terão dado uma certa sova, digamos assim, ao exército paquistanês, ou alguns elementos de forças armadas paquistaneses, mas o Paquistão já disse que vai repostar e vai lavar a honra daquela gente toda. Estão irados, não é? E, portanto, vai ser o fim do mundo. Portanto, a questão é complicada. A União Europeia já se meteu no assunto, o Reino Unido, antiga potência colonial, já se meteu no assunto dizendo que quer mediar. Vamos ver se os indianos e os paquistaneses aceitam um bocadinho de paz. Um pouco de paz porque a questão neste território. E deixa só dizer isto, Matias, é que ao mesmo tempo é uma coisa curiosa. A Caxemira não é também é um território razoável, mas é um território que também é muito montanhoso em certos pontos e tudo isso, é no norte, na fronteira norte, e portanto é um território que eu diria assim, é uma questão mais simbólica do que uma questão efetiva. Mas a verdade é esta: a Índia e o Paquistão são hoje, queiramos ou não, potências regionais. E como têm as áreas nucleares, é um problema, porque como potências regionais
acabam por ser necessários a todas as outras potências. E, portanto, o que é que sucede? É que a China, os Estados Unidos, a União Europeia, a Rússia, têm todos os interesses ali. Porquê? Porque para a questão está o Afeganistão, porque a Índia tem problemas, a Índia tem outros problemas também com a China, deve dizer-se no Sikkim, por exemplo, mas acontece que nos Himalaias há ali também problemas territoriais, e acontece que todas as potências olham para estas potências regionais e, portanto, têm todas que andar com digamos, pezinhos de lã. E, portanto, vamos ver se a coisa resolve. Estamos na reta final do programa de hoje, dia 9 de maio, Dia da Europa. Passam 50 anos da Declaração de Schuman, mas passa mais sobre a rendição unilateral, incondicional da nazi aos aliados. Na Rússia celebra-se o Dia da Vitória, também com diversas presenças internacionais, neste caso de Lula da Silva, Robert Fico, Nicolás Maduro, também o presidente da Sérvia, Vučić, entre outros, José Faustino. China, Xi Jinping, Putin, exatamente. Xi e Putin, exatamente. Pois, o Xi é que é importante, o Lula é só para ver, o Fico e essa gente. Realmente é só isto, o Maduro. ter só uma sílaba no nome passou aqui na linha, passou por alto na linha. O Xi é que é importante. Mas é o mais importante. Mas há aqui outro problema que eu acho que é muito importante. Vamos lá ver uma coisa. Quem venceu os nazis não foi a União Soviética só. Aliás, teve um pacto com os nazis. Isso é que é bom dizer. Quando os alemães invadiram a Polónia, estavam em conluio com os russos e tinham combinado e acertado dividir a Polónia e dividiram-na. Isto é que é a história. Podemos dizer que a Segunda Guerra Mundial tem uma data diferente da Grande Guerra Patriótica Russa. O problema é que as datas são diferentes. Que aqui está sempre em confronto, cometeram-se vários erros. Porque o exército americano, os americanos, vamos dizer que é que ganhou a guerra. Fundamentalmente três partes, que eram os que entravam nas negociações, as famosas fotografias, lá estão eles. O presidente Churchill, o presidente, no final, Roosevelt e depois o Truman, e José Stalin. Portanto, foram estes os três. Mas havia mais, havia canadianos, havia australianos, havia muita gente. O de Gaulle? O de Gaulle, mas tinha a França ocupada, não é? Portanto, havia a resistência francesa, havia tropas francesas. E havia o Império Francês que não ficou ocupado, não é? Sim, exatamente. O que acontece, a África, pronto. Houve muita gente que contribuiu para isso, não é? O mesmo se passa no Pacífico contra os japoneses e tudo isso. Portanto, a União Soviética não ganhou coisa nenhuma. A União Soviética fez uma política de terra queimada que entalou o Hitler, que estava maluco, era um fanático. Não é que fosse burro. Porque eles chegaram a queimar aldeias inteiras e a retirar para eles não terem nada nem mantimentos. Isto está tudo na história. Portanto, vamos devagar. Também foram massacrados. O Hitler invadiu, iam o exército alemão à frente e atrás iam os SS para armar tudo. Matavam tudo. Militares e civis. Portanto, sofreram muito, teve o seu mérito, resistiram, tudo isso. Mas não foi a União Soviética que derrotou os nazis. E o que eu lamento profundamente, é um erro muito grande, porque, eu ia a dizer, porque o erro vem logo desde essa altura. Porque as tropas americanas receberam instruções do general Eisenhower, que era o comandante da Europa, que era o general que foi presidente dos Estados Unidos depois, para pararem, para serem os russos a entrar em Berlim. Isto é que aconteceu, isto é que é um facto histórico. Não vou buscar, sei lá, primeiro. O general Patton foi travado diversas vezes, inclusive para ser ultrapassado por Montgomery à frente das tropas inglesas. Portanto, há aqui muita coisa que não pode ser esquecida. Ou se esquece, não se fala nos pormenores, ou qualquer coisa, mas depois não se tira partido. E o que é lamentável é que um erro que foi de facto cometido, para mim foi um erro, na minha opinião, acho que foi um erro. Estes erros não se devem cometer, como houve mais. Como, por exemplo, a Coreia, o general MacArthur queria dar continuidade a isso, e como havia o perigo de ele ser presidente, no fim foi o Eisenhower que se foi candidatar. Havia também generais que andaram não opinião dos aliados, que a guerra não devia parar e devia-se avançar contra a Rússia. Foram erros, se calhar, da história, não sei. Mas é bom pensar tudo isto. Agora, no Ocidente, nas televisões, se não estivermos bem atentos, parece de facto que quem ganhou a guerra foi a União Soviética. É extraordinário. Com o que está a acontecer, como é que a mensagem de Putin passa para o lado de cá, para a Europa. Continua a ter, Silvério Cunha, a Rússia continua a ser aqui ter uma hábil ferramenta de propaganda,
Este 9 de março podia ser um feriado na Europa? Este 9 de maio, sim. Não é feriado, mas feriado cá, não é o Putin que é hábil. Isso já nós sabemos. Nós é que somos totós. Bom, acontece que Portugal não decretou feriado porque Portugal esteve neutro na Segunda Guerra, é a desculpa oficial e, portanto, é claro, está muito ligada à questão, está ligada muito à rendição do regime nazi. Agora, eu acho que claro que Putin aproveitou para fazer agora uma autêntica reunião do seu grupo dos BRICS, não é? Digamos assim. Mas não é uma novidade este tipo de celebração na Rússia. Desde sempre. Agora, o que acontece é o seguinte, eu acho que, de facto, historicamente, a questão é esta. A União Soviética participou do seu lado e, primeiro, pactuou no Pacto Germano-Soviético, claro. Depois disso, irmãos inimigos se odiavam e o Hitler realmente resolveu fazer um golpe. A verdade é que depois disso perdeu. Os soviéticos vieram por ali abaixo e acontece que os aliados também do outro lado, mas a verdade é que os aliados vinham de Itália também por lá em 43, em 44 a invasão da Normandia e portanto acontece que houve digamos assim, aquelas estratégias que já vinham da Conferência de Yalta em que houve, e em Potsdam, que houve aquela ideia de o que dividir e, portanto, havia já uma espécie de predisposição para deixar o caminho livre a certas potências, em contrapartida obtinham-se outras. Deve dizer-se que a União Soviética conseguiu uma grande fatia do bolo, talvez imprevisível, sobretudo em certos países como a Checoslováquia, por exemplo, que era uma democracia e um país industrializado e que caiu nas mãos dos soviéticos sobretudo morreu o grande presidente deles, o Masaryk, mas acontece que de facto foi um caso em que não estava previsto. Stalin conseguiu apoderar-se da Checoslováquia facilmente. Agora, acontece que o erro aqui, eu acho que há aqui um déficit também de valores. Acho que há uma coisa que a Europa, desde que começou este mal-estar todo com a Rússia, tem que haver aqui vai ter que haver uma inversão, a meu ver, da estratégia. Por uma razão, porque nós estamos neste momento num ponto em que o soberanismo, por um lado, e por outro, veio ao de cima com Trump, veio de cima com Putin, com Xi, com Lula também. Lula é um soberanista à sua maneira no Brasil. Todos os Estados continentais querem ser soberanistas, não é? Com algumas exceções, o Canadá talvez e a Austrália também, mas os outros são, a Índia também é. E acontece que estes grandes Estados, ao afirmar isto, soberanismo por um lado, e por outro lado, ao afirmarem também aquilo que eu vou chamar uma espécie de desvalorização daquilo que é de facto o multilateralismo. Eu diria assim, a Segunda Guerra Mundial foi ganha porque houve um espírito de aliados que, do ponto de vista multilateral, souberam construir uma ideia de sociedade mundial, que não se realizou, porque a própria ONU, a partir do momento em que se instala a Guerra Fria, deixou de ser operacional no Conselho de Segurança. E isto é que é o grande erro, e o grande erro foi esse. E acontece que o mal se instala, digamos assim, este ambiente, é evidente que começa a haver aqui um problema que é este, é que por um lado densificou-se muito normativamente tudo, mas por outro estes ressentimentos que vêm ao de cima com o que é da União Soviética. E agora o que é que sucede? É que nós vamos ter, até por causa da questão da Ucrânia, vamos ter que estabelecer de novo um registro novo com a Rússia, vai ter que acontecer isso. Eu, por exemplo, acho que no Dia da Europa, para terminar, eu acho que no Dia da Europa devia haver, digamos, deveria ter havido para comemorar um objetivo comum, deveria ter existido pelo menos parte da União Europeia, uma tentativa de entendimento com o que seria uma comemoração com a Rússia. Porquê? Por uma razão. Porque se a Rússia não quer comemorar, o problema é dela. Neste momento, se quer comemorar, muito bem, então venha ter connosco e venha conversar. Porque eu acho que neste momento também está a haver aqui uma espécie de jogo que é eu não vou porque tu não vais porque eu não vou. E isto é um problema muito grave, porque temos a Ucrânia digamos... Mas a Rússia nunca vinha. Eu sei, mas tem que haver aqui uma ponto qualquer. Por uma razão, porque ela vai ser necessária, queremos ou não. Já verificámos que com Trump não vai ter que haver um novo registro, porque Trump vai obrigar a isso, gostemos ou não, queiramos ou não. E por isso convém que haja, desde já, um entendimento mínimo, e por isso ser muito drástico nas coisas é ajudar a que os outros sejam drásticos. E eu penso que isso neste momento não é boa política, porque não é real política. Nós assim chegamos ao final desta revista da semana. O programa estará de regresso de hoje 8 dias, novamente aqui na DNFM. Tenha a continuação de uma boa sexta-feira. Bom fim de semana.